Vamos abrir em Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Quando Faraó vos disseram, fazei milagres e vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto do rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas asas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os maus fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o meu povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo. Ficaram somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido,
e não as ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que torne em piolhos e toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. Houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozan, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos a ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vás muito longe. Orai também por mim. Respondeu Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, e dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirvam. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, como pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho de Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira-a para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que se rebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles se tornaram cinzas de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se rebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas
De veras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo o homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombeiros egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou do Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva e das pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce do campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram outro país, nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por seu lado este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes connosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que achou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe
sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos. Nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixa a chuva das pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, o vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em território egípcio. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz das suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu não tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão connosco, nem uma unha ficará, porque deles haverá de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais tomarei eu a ver o teu rosto. Boa, Juliana e Pedro. Vou-vos convidar a ficar de pé só para orarmos. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos por este relato que muitos de nós conhecem, inclusive eu de forma tão superficial, mas ao olhar melhor para o teu texto há tanta coisa, há tanto sobre ti que queremos aprender e queremos pedir-te que neste momento possas conceder que nós te possamos conhecer melhor, que nós te possamos ver melhor através da tua palavra, que possamos ser transformados por ela. É esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Começou o julgamento, houve várias mortes, houve vários ataques, mas começou finalmente o julgamento e há pelo menos 14 pessoas acusadas dos ataques em Paris, em novembro de 2015, ao Bataclan e outros locais nas redondezas. E foi interessante que o julgamento começou e começou por falar acerca das pessoas que estão a ser acusadas. 14 homens, e o título do artigo no site da BBC era 14 vidas normais. 14 vidas, eles estão a ser acusados de ataques terroristas. E começa por dizer 14 vidas normais. E o juiz vai falando com cada um deles e realmente vamos vendo isso. Muitos deles diziam: não, eu vim de uma boa família, não passámos assim muitas necessidades, até tínhamos algum dinheiro. Outros deram-se bem na escola, com boas notas, conseguiram estudar, ir até à universidade. Mas depois há sempre uma altura na vida em que algo acontece, em que eles tomam uma decisão e colocam-se num caminho e seguem esse caminho até aquilo que aconteceu em novembro de 2015, que levou estes homens até a um lugar de morte.
de várias mortes, 130 mortes e 350 pessoas feridas. E é um bocadinho isso que nós vemos também nesta passagem. Nós vemos um julgamento que está a acontecer por algo que aconteceu, algo grave que aconteceu, e vemos vidas a entrarem por caminhos que depois já não há volta atrás. E vemos também, o desafio para nós é ver se conseguimos chegar a um lugar seguro ou a um lugar de morte. Esta história é interessante, não é? As 10 pragas do Egito. É curioso, nós só lemos 9. Já foi uma boa leitura, as 9 primeiras pragas, mas foi com propósito, porque parece haver uma estrutura nessas pragas. Mas são histórias que aparecem nos livros para crianças até. Há um livro para crianças que descreve estas pragas de uma maneira muito interessante. Porque começa por dizer que para grandes eventos que estão prestes a acontecer, nós fazemos algo interessante, que é uma contagem decrescente. 10, 9, ou até 3, 2, 1, 0. E parece que no 0 algo extraordinário vai acontecer. Uma grande mudança vai acontecer. E nós hoje não chegamos ao 0. Quase que chegámos lá. Mas creio que já vamos ter um vislumbre de algo extraordinário que vai acontecer e que está a acontecer. Mas começando neste relato, é interessante que começamos com 2 octogenários. 2 homens de 80 anos, Moisés e Arão. E pensamos assim, 2 homens de 80 anos a irem querer falar com o homem mais poderoso daquela era. Com o faraó. O homem mais poderoso. 2 dos seus escravos a irem falar com o seu mestre. Digamos assim. Eles querem pedir algo. Eles fazem o pedido várias vezes. E a resposta vai variando. Mas no primeiro versículo do capítulo 7. Começamos no capítulo 7, começamos no versículo 9. Mas aquilo que o Pedro leu a semana passada, no primeiro capítulo do versículo 7, Deus diz a Moisés: eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Então Deus está a dizer a Moisés: quando tu fores perante o Faraó, tu serás como se fosse eu. Tudo aquilo que tudo aquilo que tu vais dizer e fazer, será como se fosses Deus para Faraó, e Arão será o teu profeta, será o teu porta-voz. Foi esse o pedido de Moisés. Ele disse: eu não tenho muita desenvoltura a falar, eu preciso de alguém. E Deus: olha, tens o teu irmão. Então Arão vai ser o profeta, Moisés vai ser Deus. Ou seja, logo aqui estamos a colocar todas estas pragas num nível em que não é apenas homem contra homem ou servo contra mestre. É Deus contra Faraó. É Deus que vai perante Faraó. Eles vão fazer um pedido várias vezes, Faraó vai recusar várias vezes. Estes cotas, eles vão fazer vários sinais até que o povo seja liberto. E aquilo que eu queria que víssemos hoje, eu sei, é muito texto, mas é o Deus das pragas, o homem das pragas e o lugar das pragas. Deus não precisava de 10 pragas. Ele não precisava. Se ele é assim tão poderoso como parece ser, como ele diz ser, ele não precisava de 10 pragas. E aliás, a meio desta passagem, ele diz mesmo: eu podia apenas eliminar-vos da terra, Faraó, a todos os seus guardas, todos os seus oficiais. Não era necessário. Eu às vezes sinto isso quando estou a tentar ajudar os meus filhos no TPC. Eles estão a fazer a adição, a subtração e estão a fazer passos extra. Quando eles aprendem com passos extra. E eu, como já sei um bocadinho mais, eu gosto de corta-matos. Eu digo: não precisas estar a fazer isso, o resultado é assim. Mas é normal, porque eles precisam de aprender daquela maneira para aprender. É assim que a aprendizagem é feita, com passos extra. Então, de certa forma, as 10 pragas não eram necessárias para Deus, mas eram necessárias para nós. Eram necessárias para o povo de Deus, para os israelitas, eram necessárias para os egípcios e eram também necessárias para nós hoje. Então Deus quer mostrar algo. Se há algo que se repete aqui, é que Deus quer mostrar algo de si ao faraó, aos egípcios, ao seu povo e a qualquer outra pessoa que tenha existido desde então. Então é também para nós hoje, em 2021. Eu vou pedir para colocarem aqui um quadro com alguma informação, porque há uma estrutura nas pragas. Ou seja,
E podem ver aqui nesta estrutura das 10 pragas, porque as 9 pragas iniciais dividem-se em 3 grupos, em que cada grupo começa com uma praga a ser anunciada a Faraó pela manhã. Não sei se repararam, mas eu fiz essas pragas. Eu li as pragas que começavam com Moisés ir a Faraó pela manhã. Depois o Pedro começava a outra praga, que é Moisés vai a Faraó. A Juliana era a praga que não tinha aviso. Não havia aviso. Deus simplesmente mandava a praga. Então há esta estrutura que as 3 primeiras e depois repete-se. A 4ª tem um aviso pela manhã, a 5ª tem um aviso e a 6ª não tem aviso. A 7ª tem um aviso pela manhã, a 8ª tem um aviso e a 9ª não tem aviso. Então são pequenas coisas que nós podemos ver e comparar, e este quadro podia ser maior e podia ter ainda mais informação. Em algumas das pragas, o povo de Deus é protegido. Diz especificamente que em Gozan, o local dentro do Egito, eles estavam num local chamado Gozan, nesse local não ia haver praga. Então em algumas das pragas o povo era protegido, noutras não, era para todos. E reparem que também, em todas elas, o coração de Faraó vai sendo endurecido por ele próprio ou por Deus. Que é algo também interessante de notar. Então a primeira coisa que eu queria que víssemos é que Deus quer se mostrar. Ele quer se mostrar a nós como o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Na primeira praga, no capítulo 7, versículo 17, Deus diz: nisto saberás que eu sou o Senhor. Na segunda praga das rãs, até o retirar da praga é usado para apontar para o poder de Deus. Para o poder de Deus. É interessante que Moisés vai perguntar: olha, Faraó, quando é que tu queres que esta praga termine? É um bocadinho como os mágicos, quando estão a fazer um truque de magia e querem nos dar a confiança que vai ser mesmo um truque de magia, então querem nos dar a aparência de controle sobre o truque. E dizem: escolhe a carta. Não, uma carta qualquer, estás à vontade. Para nos dar a confiança que aquilo vai ser mesmo um truque de magia. Acaba por ser mesmo um truque de magia e nada mais do que isso. Mas Deus quer mostrar algo mais. Nas pragas há quem diga o seguinte: aquilo foram eventos naturais que seguiram o seu curso, naturalmente. Pronto, depois do rio transformar-se em sangue, aquilo cheirou mal, vieram as rãs, naturalmente. As rãs morreram, pois naturalmente veio outra coisa. Mas não é nada disso. Não estamos a ver aqui nada de natural, porque exatamente quando Deus diz que vai começar a praga começa. Moisés diz a Faraó: quando é que tu queres que as rãs vão embora? E é interessante que Faraó não diz agora. Era o que eu diria, apesar de nunca ter provado pernas de rã, dizem que é bom. Talvez os chefes de cozinha do Faraó tenham já arranjado várias receitas de rãs e o Faraó até esteja a comer bem. E tenha dito: pode ser amanhã, vou aproveitar mais um bocadinho esta dieta de rãs. Pode ser só. Mas eu creio que não. Eu creio que Faraó talvez tenha pensado: bom, eu não quero dizer agora, porque agora seria o esperado. Então eu quero dizer o inesperado. Eu vou dizer amanhã. Isto vai ser mais difícil de fazer. Ele diz amanhã. E no dia a seguir, Deus faz exatamente aquilo que o Faraó pediu para ser feito. E as rãs morrem. E este pedido que Moisés faz, diz no capítulo 8, versículo 10. Moisés diz: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Eu não sei que versão é que estão a usar da Bíblia, há várias versões, mas na minha versão estes para quês são muito importantes, porque aquilo que é feito é para quê, tem um motivo, tem uma razão, tem uma seta a apontar. Então mesmo isto do pedido, quando é que queres que isto termine, é para quê? Para que saibas que Deus, que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então, na praga a seguir, na terceira praga, é interessante que já vemos que os magos, os sábios de Faraó, já veem o dedo de Deus na terceira praga. Na quarta praga, nas moscas, Deus diz que nesta praga Israel vai ser protegido. Em Gozan, no local onde eles estão. Mas o povo vai ser protegido não é para necessariamente bem do povo,
Capítulo 8, versículo 22, dá-nos a razão. Separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor. Isto vai-se repetindo. Deus quer se mostrar como Deus único e verdadeiro. Na sétima praga, Deus diz que as várias pragas servem para mostrar a qualquer pessoa, a qualquer povo e nação, que Deus é transcendente, ninguém se equipara a Ele. Capítulo 9, versículo 14 diz: pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante em toda a terra, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, de certa forma, todas estas pragas, todo este julgamento que está a haver, é para Deus se mostrar a todas as pessoas, inclusive a nós hoje também. Na oitava praga, Deus diz que a teimosia de Faraó, porque ele é teimoso, levou às várias pragas, em parte. E elas são um relato partilhado ao longo das gerações dentro do povo de Deus. Então, de certa forma, aqui Deus está a dizer: olha, isto está a acontecer, isto vai ser uma história para ser contada aos vossos filhos, aos vossos netos. Ele diz no capítulo 10, versículo 2: e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Parece que o Deus dos israelitas não tinha crédito de rua. Ele não tinha muitas estrelas, digamos assim, não tinha muitas reviews. E Deus queria se mostrar, queria se dar a conhecer através das pragas. E aquilo que aconteceu no Egito, de facto, correu o mundo inteiro, naquela altura. E anos depois. É interessante que, se fôssemos abrir, por exemplo, em 1 Samuel 4, os filisteus, um povo inimigo de Deus, quando eles ouvem falar acerca do povo de Deus, eles estavam cheios de medo. Porquê? Porque eles sabiam que este povo israelita, na história, teve um Deus que fez coisas extraordinárias, que os tirou da terra do Egito, que derrotou a maior nação, o maior exército. Há uma outra história em Josué capítulo 2, vemos outra estrangeira, uma prostituta, que quando vê dois israelitas a entrar, ela diz assim: olha, eu e algumas das pessoas aqui, nós sabemos quem é o vosso Deus. E ela até diz assim: nós sabemos que o Deus dos israelitas é Deus em cima nos céus e Deus em baixo na terra. Para muitos povos e nações, Deus em cima é algo normal. São as divindades, elas andam lá por cima. Agora, Deus em baixo na terra é algo completamente diferente. Eu estou a falar de Raab. Ou seja, ela, quando vê aqueles dois israelitas a vir, ela pensa assim: aqui está a minha oportunidade de conhecer este Deus que não está apenas em cima, mas que está também em baixo na terra. Então Deus quer se mostrar, Ele também quer se mostrar como libertador. O povo israelita não tem como sair do Egito. Não tem. Eles não têm hipótese nenhuma. Não há nenhum acordo que eles possam fazer com o Faraó. Não há a NATO, não há as Nações Unidas, não há tribunal internacional que possa ser feito para os libertar. Não há vingadores, não há esquadrão suicida, não há o capitão Salgueiro Maia. Não há ninguém que possa ir lá libertá-los. Eles não têm esperança de serem libertos. Então a libertação que Deus vai oferecer e vai fazer a este povo não é uma libertação para o vácuo. Algo que se repete nestas pragas, que Moisés diz a Faraó, não é apenas liberta o meu povo. É liberta o meu povo para me servir. Ou seja, a libertação não é apenas uma libertação para uma vida autónoma e autodeterminada. Estou a usar conceitos usados na nova lei da eutanásia, que no fundo ninguém acaba por ser autónomo e autodeterminado, mas Deus está a dizer: olha, eu vou libertar o povo, não é para o povo depois fazer aquilo que quer, é para me servir. É essa a ideia, é essa. E podemos fazer a pergunta: mas qual é a diferença entre ser escravo no Egito ou ser escravo no deserto, a caminho de uma terra qualquer? Qual é a diferença entre ser escravo num lugar ou no outro? Mas a diferença não está no local, a diferença está no Senhor a quem se serve. E já temos visto que servir a Faraó envolve muita coisa.
envolve aceitar que genocídios de crianças fazem parte da vida. É algo normal se assim o faraó quiser fazer. Já temos visto que os trabalhos forçados é algo normal. A separação por etnias é algo normal e esperado. Haver pessoas com mais valor e outras com menos valor ou sem valor nenhum é algo esperado quando se serve este mestre. Agora, quando servimos a Deus, ao Senhor que nos criou, então aí estamos realmente a encontrar o propósito para o qual fomos criados. Então, nesse serviço, é possível ter satisfação e alegria. E não apenas um trabalhar forçado. É possível porque, sendo Deus que nos criou-nos a todos com valor e dignidade. Ou seja, não há muros entre etnias e raças e povos. Não há muros que possamos construir. Não é possível, porque todos estamos no mesmo nível, todos temos o mesmo valor e dignidade. O serviço que fazemos para Deus é um serviço com alegria e, ao mesmo tempo, é um serviço que temos de ir a Deus procurar as ferramentas e a sabedoria para o podermos servir e Ele dá-nos aquilo que nós precisamos para o servir. Servir a Faraó significa servir até à morte. Servir a Deus significa servir até à morte, sim, mas com a esperança de algo mais. Com a esperança de algo mais. Há o Homem das Pragas também. Já vimos o Deus das Pragas, agora o Homem das Pragas. Eu não sei se lembram o filme do Aladino. A Caverna das Maravilhas. É realmente uma Caverna das Maravilhas, não é? Havia lá tanto ouro e diamantes e pedras preciosas. Mas não era qualquer pessoa que lá entrava. Não era qualquer pessoa que lá entrava. Um cujo valor se esconda bem fundo, um diamante em bruto. Esta foi a minha melhor tentativa de fazer a voz no Aladino da caverna. Não era qualquer pessoa que lá entrava. Ou seja, se não tivesses um bom coração, se não fosses esta pessoa, serias cuspido ou engolido, já não lembro. Mas havia qualquer coisa de mal que te acontecia. Ou seja, a caverna era um avaliador de corações. Deus é um avaliador de corações. E se há algo que vemos ao longo destas pragas é que há um coração e há um problema no coração. Mas Deus é mais do que apenas um avaliador de corações e já vamos ver como. Ou seja, Ele quer-se dar a conhecer a quem não o conhece. Faraó, no capítulo 5, versículo 2, Faraó disse assim, quando Moisés foi lá, ele disse: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? E no início do capítulo 7, Deus diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aquilo que nós vimos no início da nossa passagem, antes da primeira praga, quando Moisés e Arão vão lá, o cajado transforma-se em serpente e Faraó chama os seus sábios. Ou seja, isso foi quase uma reunião preliminar. Foi um primeiro encontro para mostrar forças antes da batalha. E houve aqui um mostrar de sinais inicial. O problema com os sinais é se nós ficamos apenas especados a olhar para os sinais e não vemos para onde é que eles apontam. De manhã, quando eu vou levar a Maria à escola, costumamos ir descer a ladeira, quem sabe onde nós moramos, e depois vamos até ao riacho. Ou seja, estamos ali à esquerda, descemos até ao riacho e depois damos a volta pelo carvoeiro. Quando estamos a descer para o riacho, há uma placa e ela pergunta-me todas as manhãs: o que é que diz ali, papá? E eu digo: Brasfemos pena cova. É o sinal que diz Brasfemos pena cova. Ela não diz mais nada. Ela não pergunta o que é Brasfemos, o que é pena cova. Ela não pergunta onde é, se são sítios, onde é que é. Ela não pergunta mais nada e pronto, eu acho estranho, mas pronto, tudo bem, ela tem 3 anos. Mas seria estranho se víssemos um carro lá parado e o condutor especado a olhar para o sinal. Seria estranho, porque o sinal está a apontar para um sítio e o condutor havia de estar a conduzir para algum sítio. E ao ver um sinal, ele havia de tomar uma decisão. O problema aqui é se nós estamos a olhar para estes sinais, para estas pragas, e não estamos a ir para onde é que elas apontam, para onde é que elas nos estão a mostrar. Aquilo que nós vamos vendo ao longo destas pragas é um problema no coração. Há um coração que vai sendo endurecido. E o nosso coração é uma fábrica de obstáculos. O nosso coração vai lançando obstáculos à ideia de que possa haver um Deus, que Deus existe.
vai criando obstáculos, vários tipos, para as realidades espirituais. E vemos isso em Faraó. Um desses obstáculos, uma dessas formas, é arranjar desculpas para naturalizar o sobrenatural. Para dizer que o sobrenatural não é assim tão sobrenatural, é bastante natural. Faraó tem um conjunto de sábios que entram na corte e que estão lá a ver as pragas e que conseguem fazer algumas coisas. Eles conseguem fazer. Mas reparem que o que eles conseguem fazer são sempre imitações rascas daquilo que Deus já fez. Ou seja, dos cajados eles também conseguem transformar em serpentes, mas o cajado de Arão engole as suas serpentes. No capítulo 7, 12, foi quando isto aconteceu. Nessa das serpentes, se eu fosse um daqueles sábios, eu não iria transformar o meu cajado em serpente. Eu iria transformá-lo numa águia real. A águia real mata a serpente, certo? Ou um tchugo de mel, o banga da guarda do leão. O banga é o tchugo de mel. E eles também são mauzinhos para as serpentes. Eu teria escolhido um animal destes, mas não. Eles escolhem imitar. Fazer uma imitação rasca. Os sábios conseguem imitar as primeiras 2 pragas. O sangue, eles conseguem imitar. E as rãs. Mas depois já não conseguem fazer mais nada. Eles depois dizem, ok, pronto, foi. É só até aqui, é só o que eu sei. Eu não consigo ir além disto. Reparem na ligação que os sábios fazem e o coração de Faraó no capítulo 7, 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Ou seja, Faraó usou aquilo que os seus sábios estavam a fazer para dizer, ok, isto não é sobrenatural, isto é natural. E por isso eu vou rejeitar. E nós somos tentados também a fazer isso. A arranjar desculpas, porque o sobrenatural não é muito aceito na sociedade em que vivemos hoje. E muitas pessoas estão a dizer, não foi assim tão sobrenatural. Foi bastante natural até. Tentar negociar com Deus é outro obstáculo. A partir da 4ª praga, Faraó tenta alterar o pedido que Deus faz, através de Moisés, para que todo o povo seja liberto, inclusive o gado. E ele vai dizendo, olha, capítulo 8, 28, não vais muito longe. E Moisés diz, não, temos de ir até ao deserto 3 dias de caminhada. Capítulo 10, versículo 8, quais são os que eu digo? Vocês não vão todos, vocês não podem ir todos. Capítulo 10, versículo 11, vão apenas os homens. Capítulo 10, versículo 24, olha, vão todos, mas deixem ficar o gado, o rebanho. Faraó vai tentando negociar com Deus. O que é interessante, não há aqui negociações. Não há negociações. Moisés diz sempre, não, é aquilo que Deus disse, é aquilo que tem de acontecer. Isto é outro obstáculo. O terceiro, aparentar ser religioso. Na 7ª praga, o Faraó reconhece que errou, ele até diz, olha, ok, nós somos ímpios, parece uma linguagem religiosa, mas no fundo não é. Ele apenas quer que Deus retire as consequências do pecado. Ele pede a Moisés para orar por ele. E isto parece tudo muito bom e espiritual, mas não é. Mas não é. Faraó escolhe sempre endurecer o seu coração. Mas, e há aqui algo desconfortável. Na 6ª praga, na 8ª e na 9ª, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó endurece o seu coração, Deus endurece o seu coração. Isto é o mistério da soberania divina e da responsabilidade humana. É uma tensão que a Bíblia não procura resolver e, portanto, eu também não vou procurar resolver. Vemos que Faraó é livre de fazer as suas escolhas, mas também vemos que Deus é livre de limitar as escolhas de Faraó a partir de determinada altura, de quando ele quiser. No início, Faraó dizia claramente que não conhecia Deus. Ao longo das pragas, ele vai tendo conhecimento acerca de Deus, mas nunca é um conhecimento que leva à salvação do Faraó. Por vezes, saber algo sobre Deus pode ser enganador. Sabermos que, sim, Deus existe, mas podemos estar a enganar a nós próprios e não irmos e termos um relacionamento com Deus. Como está o nosso coração? Se estivéssemos perante a caverna das maravilhas, prestes a entrar, será que ela nos ia cuspir ou deixar entrar? Será que estamos a aceitar a palavra de Deus como a palavra do Deus Criador? Com todo o sobrenatural que ela tem. Com todo o sobrenatural que ela tem. E não estarmos tentados a dizer,
mas estas pragas, isto foi tudo muito natural. Não foi. Não é assim que a Bíblia apresenta as pragas, não foi nada natural. Mas fica mais fácil na sociedade sermos aceitos se realmente rebaixarmos aquilo que a Bíblia diz para ser mais aceite, para ter uma aparência de tolerância. Será que estamos a tentar negociar com Deus? A negociar a nossa santidade? Negociar aquilo que não nos apetece mudar? Será que estamos a tentar negociar a salvação? E dizer, não, realmente eu nem sou uma pessoa muito má. Eu até faço coisas boas. Por isso é que eu sou aceito por Deus. É por aquilo que Jesus fez, mas também eu não sou assim tão mau. Há pessoas piores. Isso é um negociar que Deus não aceita. Deus não aceita negociações. Será que estamos a aparentar alguma religiosidade? Porque até fica bem. Uma religiosidade, ser um bocadinho espiritual. Espiritual QB. Até fica bem. E é aceito pela sociedade. Será que nos escondemos por trás de pedidos de oração? Dizemos às pessoas, olha, ora por mim. Ora por mim. Numa aparente religiosidade. Ou será que temos confiança e ousadia para entrar na presença de Deus e orar por causa daquilo que Jesus fez por nós? Por cada um de nós. E podemos ter essa confiança e entregar pessoalmente as nossas orações. Nada de errado com pedir a outras pessoas para orarem por nós, mas se é só isso que fazemos, é uma aparência de religiosidade. Através das pragas é suposto vermos o Deus como o único Deus verdadeiro, o único Deus libertador. As pragas também nos mostram como é possível olhar para os sinais, tudo aquilo que Deus está a fazer e endurecer o nosso coração. E assim não vemos Deus como Deus. E por fim, o lugar das pragas. O lugar das pragas é um dos grandes receios das crianças. Qual é o maior receio das crianças? De um modo geral, eu sugeria que é o escuro. É ter medo do escuro. É assustador. Nós não conseguimos ver o que está ao nosso lado. Quando chegamos à cabra cega, volta esse medo, quem é que me está a tentar tocar ou muito perto de mim. As trevas são a nona praga. Temos visto que as pragas vão em grupos de 3. E está prestes a terminar, está prestes a chegar a melhor praga, ou a praga que tem as melhores notícias para nós. E até agora eu não tenho falado sobre as divindades egípcias, que eram muitas, eles tinham muitos deuses para todas as coisas e de certa forma as pragas, sim, Deus vai derrotando várias divindades. A principal delas seria o Deus do Sol, Amon-Ra, e agora temos 3 dias de trevas. Parece que Faraó não pagou a conta da eletricidade, e Deus é como a EDP e corta o fornecimento e durante 3 dias não há luz. Escuridão em todo o Egito, menos em Gozan. É interessante que esta é uma das pragas em que há separação. Ou seja, há um lugar seguro no meio das trevas. Há um lugar seguro no meio das trevas. Há um lugar onde a escuridão espiritual não entra. E é este o lugar Gozan. Houve outro dia em que de repente, à hora de maior luz, fica escuro. Foi um dia em que a escuridão não durou 3 dias, a escuridão durou 3 horas. Em que o julgamento de Deus pelo pecado, a sua praga caiu sobre um homem que estava pendurado na cruz do meio. 3 horas de escuridão, em que o julgamento de Deus estava a cair sobre um homem cujo não tinha feito nada de mal, cujo coração era um diamante, não tinha nada de errado, nada de impuro. O seu julgamento caiu sobre esse homem. E esse julgamento caiu sobre esse homem para que corações endurecidos como os nossos possam estar voltados para Deus. Possam voltar a estar voltados para Deus. A escuridão terminou com as palavras: está cumprido. Quando Jesus disse da cruz: está cumprido. Deus mostrou-se através das pragas, mas Ele próprio depois veio até nós para se mostrar de forma completa na pessoa de Jesus e para se identificar connosco. E identificar-se connosco quer dizer: olha, eu vou no teu lugar, eu vou para aquela cruz, eu vou lá sofrer o julgamento, eu vou no teu lugar para que tu possas ter um novo coração. Para que tu possas ter um novo coração. Apesar de ser um julgamento, nós vemos aqui coisas inesperadas. Há um Deus poderoso, comprometido com a salvação do seu povo. Há um coração teimoso que vai sendo endurecido até uma altura que já não pode voltar atrás.
E isto é um aviso para nós. De certa forma, e nós vimos à igreja, alguns de nós vamos lendo aqui e ali, mas é possível que ao longo das nossas vidas nós estejamos apenas a ver o superficial e o nosso coração esteja a ser endurecido. É possível que estejamos a sucumbir à tentação de eu quero uma vida mais fácil, eu quero ser aceito de forma mais fácil com os meus colegas, com as pessoas com quem trabalho. Eu quero viver melhor e mais confortável agora. E esquecemos que o agora não fica agora. O agora vai passar ao passado. Há um lugar, há um bom lugar, e eu creio que nós encontramos este bom lugar aqui nesta 9ª praga, que nos aponta para a 10ª praga que iremos ver na próxima semana. Não é um lugar de Gozan, onde não há escuridão. O melhor lugar onde nós podemos estar, cada um de nós, é na cruz. Porque foi lá que caiu a maior praga de todas. E não caiu sobre nós. Caiu sobre alguém que nos veio substituir, que sofreu o julgamento que o nosso pecado merecia. Na primeira reunião preliminar, Moisés, Arão e Faraó, é interessante que a serpente e Arão engolem as outras serpentes. E o verbo é mesmo engolir. E há algo que vai acontecer mais à frente, quando o povo é liberto, quando o exército de Faraó vai a perseguir o povo, eles passam pelo Mar Vermelho e de certa forma vemos aí o julgamento de Deus a engolir o exército de Faraó e Faraó. Mas mais à frente, a maneira como Paulo fala acerca daquilo que acontece na morte. Ou seja, Jesus, ele vence a morte. E ele diz assim, a morte foi engolida, a morte foi derrotada, a morte foi vencida. Na cruz, não apenas o nosso pecado é perdoado, como também o nosso maior problema, o nosso maior adversário foi vencido. A morte foi engolida. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer porque através da tua palavra nós podemos ver, através mesmo das pragas, de um julgamento que está a acontecer, nós podemos ver como tu és um Deus único e transcendente, diferente de qualquer outro Deus, diferente de qualquer outra ideologia que nos possa estar a ser oferecida. Tu és um Deus que, sendo transcendente, tu não ficas longe. Tu és um Deus em cima, mas és um Deus que vem cá abaixo. És um Deus que sabe o que é sofrer porque tu viveste como um de nós. Viveste como um de nós sem pecado, vivendo uma vida perfeita. E, Senhor, agradecemos porque fizeste isso. E mais nenhuma outra religião nos oferece aquilo que tu ofereces. Porque tu sabes qual é o nosso maior problema. E tu providenciaste para o nosso maior problema. Agradecemos por Jesus. Agradecemos pelo seu sacrifício na cruz. Agradecemos porque ele sofreu a maior praga no nosso lugar para que nós possamos agora vir a ti, claro, em arrependimento do nosso pecado. Em arrependimento daquilo que somos e que temos feito. E em ti nós vamos encontrar não só perdão, como também graça. Graça que não merecemos. Graça para podermos viver para ti e servirmos. Porque é esse o objetivo. Não apenas sermos libertos, mas libertos para te servir. E, Senhor, é esse o nosso desejo. Que possas estar a falar aos nossos corações, de cada pessoa aqui presente, cada pessoa que possa estar a ver através das redes sociais. Senhor, que possa estar a revelar a nós e que os nossos corações possam responder da maneira acertada, em arrependimento e em fé. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.